Posso, né? Ok. Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Tudo em paz? Então, povo, a nossa aulinha de hoje, nós vamos falar sobre desenvolvimento, tá? Nós vamos falar sobre a questão da construção do desenvolvimento. Para essa ideia da construção do desenvolvimento, nós vamos revisar um pouquinho a questão da ideia de tese, tá? Eu vou dar para vocês umas ideias de tese coringa, digamos assim, teses que vão poder fazer, como é que eu posso dizer para vocês? Não estou dizendo que elas vão salvar vocês no Enem, tá? Mas são teses que elas vão dar uma clareada aí nas ideias na hora da produção de vocês. Então, vamos lá. Começando. Primeiramente, vamos lembrar do que é tese, povo. Tese é causa de problema. Tese é causa de problema. Se tese é causa de problema, que é meu ponto de vista, então tese é argumento. É o que eu pretendo defender no texto. Ok? Beleza. Então, nessa ideia de tese aqui, primeira coisa que eu vou pensar na intenção de teses aqui, que elas possam trazer uma intenção de fundamentação. Ou seja, teses que vão deixar as minhas ideiazinhas claras dentro do texto. Então, 4 teses podem facilitar a nossa vida. Primeira tese que eu posso pensar é a displicência estatal, ou displicência do Estado. O que é isso, professora? É quando o Estado ele se torna omisso. Ele sabe do problema, ele sabe que ele tem que resolver aquele problema, mas ele faz de conta, ele não cumpre o papel dele, tá? Então, displicência estatal, ele não se importa. Beleza. A outra, sempre tentem também culpar a sociedade. Então, nesse sentido, eu posso pensar na ideia de omissão social. O que é a ideia de omissão social? É quando a sociedade não se importa, tá? A sociedade vê aquele problema como um problema trivial, como um problema banal, como um problema que ele não é responsável, que ela não é responsável por resolver, tá? Ela não muda de comportamento, ela não tem uma intenção aí de ajudar a resolver o problema. Então, isso envolve a questão da omissão social. O outro que vocês podem problematizar sempre é falha educacional. Educação. Gente, culpem a falta de educação, tá? Tema é sobre resíduos sólidos, falta de educação ambiental. Sobre a educação financeira, falta de ensino aí a questão da educação financeira. Sobre alimentação, falta de uma educação alimentar. E por aí vai, tá? Abuso sexual infantil, então falta de educação sexual, tá? Doenças sexualmente transmissíveis, falta de educação à saúde sexual, tá? Então, sempre tentem ter essa visão de pegar a educação como um problema, a ausência de educação como um problema. Se o tema envolve violência urbana, então falta de educação, tá? Tudo isso vai fundamentar, vai facilitar a construção da ideia de vocês. E outra que vocês também sempre podem usar é a questão da falha quanto a políticas públicas. Por exemplo, programas governamentais, projetos que envolvam aquela intenção do tema, ações governamentais que tenham a intenção de trazer essa visãozinha de articulação quanto à ação social. Ok? Então, aqui são 4 teses que elas sempre vão funcionar. Não estou dizendo que é obrigado vocês usarem elas. Acho que vocês lembram da nossa aulinha que nós falamos sobre a questão da formação de teses mais restritas. Tentem fazer isso no Enem.
buscar teses mais restritas. Porém, contudo, entretanto, olha aí os conectivozinhos, né? Porém, contudo, entretanto, se no dia, na hora da prova, lhe der aquele branco, lhe der aquele apagão, e você não pensar em ideias mais delimitadas sobre o tema em questão, aí você pode usar essas teses como uma referenciazinha aí, para facilitar a vida de vocês. Ok? Compreenderam, né? Pronto. A partir daí, nós vamos pensar o seguinte, ó. Argumento, colocar aqui um xizinho para ficar diferente. Argumento se relaciona diretamente ao seu posicionamento. Ao que você pretende defender durante o texto. O outro, a argumentação se relaciona diretamente às articulações que você faz. Aí vem repertório.
Aqui eu explico. Vamos lá. Ó, o que eu quero que vocês observem aqui agora? Rapidinho. Vamos lá. O argumento é o que você pretende defender no texto. Se é argumento, então é ideia de tese. Colocamos aqui algumas ideias de teses universais. Ó. Teses universais ou teses coringas, enfim. Teses que vão facilitar a vida de vocês. Ok. Aí o que é o argumento? O argumento se relaciona diretamente ao seu posicionamento. Pronto. Ó. O argumento é diretamente o seu posicionamento. Ou seja, a partir do momento que você olha o tema, você descobre a problemática, aquela problemática se relaciona à sua ideia de tese. Ok, fiz isso. Ao que você pretende defender durante o texto. Então, se você usou como tese, por exemplo, a falha educacional, então você vai usar como problema aí a questão da educação, da falta de educação sobre aquilo ali. Então, você vai mostrar a questão de como essa falha educacional torna aquele problema um problema dificultado, certo? Durante todo aquele processo de argumentação. Ok. A partir daí, eu vou pensar na minha argumentação. O que é a minha argumentação? A argumentação se relaciona diretamente às articulações que eu faço. Como assim? O repertório que eu utilizo, as áreas de conhecimento que eu utilizo para comprovar a minha tese. Aí, operadores argumentativos, os conectivos que são usados para fundamentar a minha tese, ou seja, os conectivos corretos, os conectivos adequados, para fazer aquela relação de sentido e construir a argumentação. E a crítica, ou seja, a minha fala, o meu ponto de vista, diante esse repertório, diante a minha tese. Um exemplo, se eu usei a displicência estatal, que o Estado não se importa, então eu posso usar como repertório aí, eu posso usar o termo, eu posso usar a ideia da própria Constituição Federal, que garante aquele direito, tá? Mas que aquilo não é efetivado, e eu posso também utilizar o livro Cidadão de Papel, do Gilberto de Menstein, que vai mostrar a questão de que há essa falha, que esses direitos eles são apenas no papel e não na prática. Ok? Se é uma missão social, se é a população que não se importa, eu posso usar a ideia da banalização do mal, a teoria da banalização do mal, da Hannah Arendt. Hannah Arendt. Esse livrozinho aqui, ó, é do Gilberto de Menstein. De Menstein, né? Mas aí chama de Menstein. Vamos lá. Quanto à falha educacional, é a escola que está falhando, é a escola que não se importa, é a escola que não traz, não há esse incentivo quanto à educação, né, quanto à intenção educacional. Então, eu posso usar tanto a ideia lá do Immanuel Kant, aí o homem é aquilo que a educação faz dele, quanto também eu posso usar o termo, certo? A citaçãozinha, né? Escola não são prédios, escolas são pessoas, de José Pacheco, tá? A falha quanto a políticas públicas, essas políticas públicas que não são aplicadas, não há as organizações responsáveis por aquela aplicação daquele projeto, daquela intenção, ele falha, ele não cumpre o seu papel. Então, eu vou pensar aí no termo instituições zumbis, de Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman. Beleza? Vamos lá. Aí eu tenho a questão agora da divisão dos meus parágrafos. O meu parágrafo de desenvolvimento. Primeiro que ele é dividido em duas etapas, tá? Duas etapas. A primeira etapa, eu vou fazer a apresentação do tópico a ser discutido. Ou seja, pegar aqui o bisuzinho, ou seja, essa intenção de apresentação do tópico a ser discutido é o que nós nos referimos à apresentação do tópico frasal. O que é o tópico frasal, meu povo? Ó, é uma reafirmação
é uma reafirmação ou também retomada da tese. Eu repito a tese ou eu repito a tese com outras palavras, mas é a mesma coisa, tá? Depois, a minha segunda etapa é discutir o tópico, ou seja, eu vou usar da minha argumentação, da minha articulação de ideia, de repertórios, de estratégias, enfim, para fazer a fundamentação da minha tese, comprovar que aquilo é um problema. Então, em seguida, ó, essa questão de discutir o tópico, eu me relaciono aí a quê? Ao uso do repertório socioprodutivo e também à questão tanto o uso do repertório socioprodutivo, quanto eu uso a questão do posicionamento crítico, tá? Da ideia de autoria, tem que ser uma ideia autoral, tá? Autoria ou crítica, certo? E também o fechamento do parágrafo, aquela intenção de finalizar o parágrafo, ok? Dentro disso, eu tenho 3 formas de fazer o meu desenvolvimento. Ou ele é um desenvolvimento, ó, a formação do desenvolvimento. Ou ele é um desenvolvimento por causa, ou ele é um desenvolvimento por causa e consequência, ou ele é um desenvolvimento de contraste, ideias opostas, tá? Então, a intenção, a minha argumentação, ela pode ser ou por uma argumentação de causa, ou por uma argumentação de causa e consequência, ou por uma argumentação de ideias de contraste, tá? Digamos que eu vou fazer um ponderamento entre o ponto positivo e o ponto negativo, mas sempre tendo a intenção de fazer a chamada refutação de ideias opostas, que é o momento em que eu trago a ideia basicamente clara sobre a minha ideia de afirmação de posicionamento. Compreenderam a ideia? Há alguma dúvida até aí, gente? Compreenderam? Deu para entender como é que se dá a ideia do desenvolvimento? Como é que se dá a construção da intenção de desenvolvimento? Basicamente, o desenvolvimento de vocês, ele vai ser articulado dessa maneirazinha aqui. Tá certo? Pensou na tese? Pensei. A partir do momento que eu penso na tese, eu vou pensar em repertórios que confirmam aquela tese. E aí eu vou construir isso dentro do meu desenvolvimento. Tese fica ao final da introdução. Minha introdução, eu tenho contextualização, eu tenho problematização, apresentação do tema, e eu tenho a apresentação das teses. Fiz isso, beleza, agora eu não vou mais fundamentar o tema, eu vou fundamentar a tese. E aí eu puxo essa tese para dentro do desenvolvimento, que é onde eu apresento o tópico frasal, e aí faço toda a articulação de repertório, da minha fala, do meu posicionamento sobre aquele repertório diante a minha ideia de tese. E aí eu faço o fechamento do parágrafo, ou evidenciando que aquilo é um problema, ou talvez dando aí uma possível perspectiva de futuro, né? Detalhe, essa ideia de argumentação, ou ela é uma argumentação de causa, ou ela é uma argumentação de causa e consequência, ou ela é uma argumentação de contraste. Quem é que vai definir isso? A minha frase delimitadora e também as minhas teses. Por exemplo, temas que trouxerem efeitos, implicações, reflexos, eu já sei, a minha ideia de tese é sobre causa e consequência. Se ele traz impactos, desafios, estigmas, em prática, em discussão, importância, eu já sei que a minha tese vai ser ideia de causa. Se ele traz caminhos para combater, perspectivas, alternativas para transformar, então aí eu já vejo que a minha tese vai ser exigida a tese PIS problema. A minha argumentação tem que ser a tese PIS problema e a argumentação tem que ser por causa. Compreenderam? Gente, pois por hoje é só, tá? Um beijo na peteca do olho de cada um e até a nossa próxima aula, tá bem? Cheiro, fiquem com Deus. Tchau.